O milionário ficou paraplégico num acidente 5 anos antes. Planejou o casamento perfeito ao milímetro e a noiva mandou mensagem de texto dizendo que não o amava. A empregada bateu na porta e encontrou o homem com olhos vermelhos e o paletó de noivo ainda na cabide. Até que ele pediu o favor mais absurdo que ela já havia ouvido, e ela disse sim, sem entender por quê. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rodrigo Cavalcante nunca imaginou que o dia mais planejado da sua vida seria também o dia em que tudo aquilo desmoronaria de forma silenciosa, sem grito, sem explicação suficiente, sem ao menos a decência de uma ligação. Eram 6:30 da manhã, quando ele abriu os olhos no quarto da mansão no Morumbi. E por um instante breve e cruel, antes da consciência acordar por completo, ele não se lembrou de nada. Apenas sentiu o peso familiar dos lençóis de algodão egípcio, o frescor do ar-condicionado calibrado em 21 graus, o silêncio denso daquela casa de 800 metros quadrados, que por mais luxuosa que fosse, sempre soou vazia demais para um homem sozinho. Depois veio a lembrança. Era sábado. Era o dia. Ele se moveu para a cadeira de rodas com os gestos precisos e automáticos que 5 anos de prática haviam transformado em segunda natureza. Cada transferência de peso, cada ajuste de posição executado sem pensar, o corpo obedecendo a uma coreografia que a mente havia decorado por necessidade e não por escolha. A janela do quarto enquadrava São Paulo ainda envolto em névoa matinal de junho, os prédios do Morumbi emergindo cor de cinza no horizonte, as torres de vidro da Faria Lima ao fundo captando a primeira luz com aquele brilho frio e indiferente que a cidade tinha de manhã cedo, quando ainda não havia acordado direito e nem se preocupado em fingir ser bela. Rodrigo conhecia essa vista de cor. Havia acordado para ela 1000 vezes nos últimos 4 anos, desde que comprara a mansão no auge da expansão da Cavalcante Construtora, quando a empresa ultrapassou os 100 milhões de faturamento anual e os consultores disseram que ele precisava de um endereço à altura do tamanho do negócio. Ele havia comprado, como comprava tudo, com eficiência e sem sentimentalismo. O terno de noivo estava na cabide, protegido pelo plástico da lavanderia. Cinza escuro, corte italiano, lapela fina. O tipo de peça que o alfaiate fizera sob medida 3 meses antes, com atenção milimétrica a cada detalhe. O comprimento da manga calculado para a posição sentada, os ombros ajustados sem folga excessiva, o tecido escolhido para não amarrotar durante horas numa cerimônia longa. Rodrigo havia levado esse mesmo nível de cuidado para cada elemento do planejamento do casamento. Os lírios brancos no altar da igreja São Pio X, os 180 convidados com convites em papel couché premium entregues por motoboy, o jantar de R$80 mil no salão do Hotel Unique, o buquê encomendado com 3 semanas de antecedência num floriculturista do Jardim Europa, o fotógrafo premiado que cobraria 12 mil pela noite. Tudo estava planejado ao milímetro, porque Rodrigo Cavalcante era assim há 40 anos. Controlava o que podia controlar e chamava isso de competência, de visão, de segurança, quando na verdade era apenas o único jeito que havia encontrado de não se sentir à deriva no próprio corpo desde aquela noite na Marginal Pinheiros, 5 anos antes, quando o carro derrapou na chuva e tudo mudou em 2 segundos. Às 9h17 da manhã, o celular vibrou na mesa de cabeceira. Ele pegou sem apressar. A mensagem era de Adriana. Rodrigo ficou imóvel por quase 40 minutos. Não era possível ler o texto mais de 2 vezes sem que as palavras parassem de fazer sentido. Não consigo fazer isso. Não estou apaixonada por você. Me desculpe. 23 palavras. Adriana Fontes, 38 anos, advogada tributarista no Itaim Bibi,
3 anos de relacionamento, 2 anos de noivado, havia resumido o fim de tudo em 23 palavras enviadas por mensagem de texto numa manhã de sábado de junho, enquanto 180 pessoas provavelmente já estavam escolhendo gravatas e penteados para uma cerimônia que não aconteceria. Rodrigo ficou com o celular na mão, a tela escurecendo por inatividade, reacendendo quando ele movia o polegar sem querer, e ficou olhando para a janela sem ver nada do que estava do lado de fora. Adriana sempre dissera que a cadeira de rodas não importava. Havia dito isso na primeira vez que saíram juntos, quando ele ainda estava inseguro o suficiente para perguntar diretamente, com aquela dureza que desenvolvera como mecanismo de sobrevivência nos 2 anos seguintes ao acidente. Ela havia respondido com uma firmeza que pareceu genuína demais para ser falsa. Eu gosto de você, Rodrigo, não da sua capacidade de andar. Ele havia acreditado, havia deixado a guarda baixar de forma gradual, cuidadosa, como quem abre uma janela no inverno com medo do frio, mas precisando de ar, depois de muito tempo, respirando a mesma atmosfera fechada. Havia construído planos com ela, havia aceito a ideia de não estar sozinho, havia, pela primeira vez desde o acidente, imaginado um futuro que não fosse composto exclusivamente de trabalho, de números, de reuniões no 18º andar da sede na Faria Lima. E agora, naquele quarto com o terno na cabide e o celular apagado na palma da mão, ele soube com uma clareza que doía como pressão no peito que a cadeira havia importado sim, e muito, e que talvez tivesse importado desde o início, e que ele havia sido o único que não conseguia ver isso. Não era raiva, era algo mais pesado do que raiva. Era a certeza surda e absoluta de quem confirma uma suspeita que nunca quis ter. A batida na porta foi discreta, 3 toques leves. O tipo de batida que Simone Ferreira sempre dava quando sabia que o patrão estava trabalhando ou pensando e não queria interromper sem necessidade. Rodrigo não respondeu de imediato. Ficou ouvindo o silêncio de volta. Depois ouviu os toques de novo, um pouco mais firmes, e disse com a voz que saiu mais baixa do que pretendia: "Pode entrar." Simone abriu a porta com cuidado, um passo dentro do quarto, os olhos percorrendo o ambiente com a discrição habitual de quem havia aprendido a ler aquela casa sem precisar de explicação. Ela usava o uniforme de trabalho, calça preta, blusa branca, o cabelo castanho preso com firmeza na nuca, como sempre, a postura direta que tinha independente da hora ou da situação. Era essa postura que Rodrigo havia notado logo na primeira entrevista, 3 anos antes, quando a agência mandara 4 candidatas, e Simone havia sido a única que olhou para a cadeira de rodas durante apenas 1 segundo, e depois olhou para ele, para os olhos, e não mais para baixo. Naquele dia, ele havia contratado baseado nisso, numa fração de segundo de comportamento que disse mais sobre a pessoa do que qualquer lista de referências. "O carro está pronto, Sr. Rodrigo," ela disse, a voz neutra e profissional. "Posso avisar ao motorista sobre o horário de saída?" Foi então que ela viu o paletó ainda na cabide, os olhos vermelhos, o celular imóvel na mão. A expressão de Rodrigo, que não era nenhuma das que ela havia aprendido a reconhecer nos 3 anos de convivência diária naquela casa, não era a concentração tensa das noites de negociação, quando ele ficava no escritório até as 2 da manhã, com planilhas abertas na tela, nem o cansaço mudo das semanas de obra pesada. Não era a irritação contida quando algo no canteiro saía do prazo. Não era nenhuma versão conhecida daquele homem. Era algo diferente. Era algo que ela não saberia nomear se alguém pedisse, mas que reconheceu imediatamente porque havia sentido parecido uma vez, 6 anos antes, numa tarde em que o ex-marido pegou a mochila e saiu pela porta sem se virar. "A senhorita Adriana não vem," ele disse. A voz saiu seca, como papel rasgado sem intenção de ferir. Simone ficou parada por um segundo, processou. Entendeu o suficiente sem precisar de detalhes adicionais.
Qualquer pessoa em circunstâncias normais teria dito entendido, vou avisar o motorista e saído fechando a porta com cuidado, mantendo a linha profissional que separava o trabalho doméstico da vida privada do patrão, e isso teria sido absolutamente correto e absolutamente adequado. Mas Simone deu um passo para dentro do quarto. E o senhor vai? Ela perguntou. Rodrigo levantou os olhos para ela. Havia algo naquela pergunta, a forma direta e sem rodeios dela, sem piedade condescendente, mas também sem a indiferença fria de quem não quer se envolver, que o atingiu de um jeito que ele não esperava e para o qual não tinha resposta pronta. Ele ficou olhando para Simone por um momento mais longo do que deveria. Aquela mulher de 35 anos que havia aparecido na sua porta com uma carta de referências e uma firmeza tranquila no rosto, que lavava os pratos com a mesma seriedade com que ele fechava contratos, que jamais havia pedido nada além do que combinado em contrato, e jamais havia ultrapassado linha nenhuma em 3 anos, e que naquele momento estava do lado de dentro do quarto, olhando para ele com uma pergunta genuína nos olhos. Preciso de um favor, ele disse. A voz ainda seca, mas diferente agora, mais lenta, como alguém que está pensando enquanto fala e não tem certeza do que vai sair. Um absurdo, mas preciso. Simone não se mexeu, não disse nada, apenas esperou. Rodrigo colocou o celular na mesa de cabeceira, olhou para o terno na cabide por um segundo, e depois voltou o olhar para ela. Tem 180 pessoas naquela igreja esperando um casamento que não vai acontecer. Minha família está na primeira fileira. Meus sócios, meus principais clientes, os jornalistas de coluna social que minha assessora convidou porque isso ia ser o evento do semestre. Ele parou, respirou fundo, a tensão visível nos ombros sob a camisa branca. Não consigo chegar lá sozinho, não dessa forma, não nesse estado. O silêncio no quarto foi breve e pesado ao mesmo tempo. O que o senhor precisa que eu faça? Ele olhou diretamente para ela. Que apareça comigo, de braço dado, e como acompanhante, só para eu não ter que explicar o abandono para 180 pessoas ao mesmo tempo, sem ter ninguém do meu lado. Entrar na igreja, aguentar os olhares e sair de pé. Simone ficou quieta. A janela ao fundo deixava entrar a luz do sábado de junho, o sol já alto no céu azul sem nuvem. São Paulo lá fora, barulhenta e indiferente como sempre, como se sábados de casamento e sábados de abandono fossem absolutamente idênticos para a cidade. Ela pensou nos filhos em casa. Cauã dormindo ainda com certeza, Letícia provavelmente acordada, assistindo desenho na sala. A vizinha Dona Célia que ficaria com ele se precisasse. Pensou na blusa branca de uniforme que estava usando, na distância entre aquele quarto e uma igreja cheia de gente rica com nome em coluna social. Pensou na linha que estava sendo pedida para cruzar, e no fato de que tinha todo o direito de não cruzar, de dizer que isso não fazia parte das suas atribuições e ter razão absoluta ao dizer isso. Pensou no homem na cadeira de rodas, com olhos vermelhos e voz de papel rasgado, que havia acabado de dizer que precisava, que era absurdo, mas que precisava. Tá bem, Simone disse, mas eu não tenho roupa adequada para isso. Rodrigo já estava pegando o celular de volta. Rodrigo ligou para Fernanda Lima, sua assistente pessoal, com a mesma objetividade que usava para acionar qualquer recurso necessário a qualquer demanda urgente, e disse em menos de 30 segundos o que precisava. Vestido social, azul ou preto, tamanho médio, sapato fechado de salto baixo, nada extravagante, entregue na mansão em 25 minutos. Fernanda, que havia sobrevivido a 4 anos de trabalho com Rodrigo Cavalcante por ser exatamente o tipo de pessoa que não perguntava por quê quando um prazo impossível era dado, disse apenas em 25 minutos e desligou.
Simone ficou de pé perto da porta enquanto Rodrigo ligava. E quando ele terminou o telefonema e a olhou, ela não disse nada sobre o absurdo de uma assistente aparecer com um vestido em 25 minutos numa manhã de sábado, como se isso fosse uma coisa que acontecia normalmente no cotidiano das pessoas. Simplesmente foi se preparar. Fernanda chegou em 23 minutos com um vestido azul marinho em saco plástico protetor e uma caixinha com escarpão preto de salto 2 centímetros. O vestido era simples, corte reto na altura do joelho, tecido que caía bem sem precisar de ajuste. O tipo de peça que funcionava em qualquer cerimônia, sem chamar atenção nem para si, nem para o lugar que ocupava. Simone o colocou no banheiro do quarto de hóspedes sem comentários. Arrumou o cabelo num coque mais cuidadoso do que o de costume, aplicou o batom que carregava sempre na bolsa por hábito antigo de quando ainda namorava e achava que precisava estar pronta para qualquer coisa. E se olhou no espelho por exatamente 5 segundos, antes de decidir que estava apresentável o suficiente para a missão que havia aceitado, sem entender completamente o tamanho dela. Quando saiu do banheiro, Rodrigo já estava com o terno cinza escuro, a gravata bordo ajustada com o nó que ele fazia sozinho há anos, sem precisar de ajuda de ninguém para nada que envolvesse o próprio corpo, porque havia aprendido esse limite cedo e com a ferocidade de quem não aceita dependência como condição de vida. Ele a olhou por um momento que durou menos que deveria, como alguém que percebe algo, mas decide não articular o que percebeu. "Obrigado", disse. Apenas isso. O carro era o SUV preto com motorista, e eles seguiram em silêncio pela rua Deputado Lacerda Franco em direção à Igreja São Pio X, no Morumbi. Os prédios residenciais de alto padrão desfilando pelas janelas escurecidas enquanto São Paulo acordava ao redor deles com a indiferença particular dos sábados de junho, quando a cidade parece respirar um pouco mais devagar, sem saber que para algumas pessoas determinados sábados de junho são os mais importantes e os mais destruídos de toda a vida. Simone olhou para a rua sem falar. Rodrigo ficou de frente, os ombros alinhados, as mãos abertas sobre os joelhos, a postura de quem está se preparando para alguma coisa difícil, usando o corpo como ensaio do que a mente ainda não conseguiu resolver. A tensão entre os dois no banco de trás era de uma espécie peculiar. Não era constrangimento, não era intimidade forçada. Era mais a tensão de 2 pessoas que sabem que estão prestes a fazer algo para o qual nenhuma delas está equipada e que escolheram fazer assim mesmo. "Não precisa fingir que me conhece profundamente", Rodrigo disse, quebrando o silêncio quando faltavam 2 quarteirões. A voz estava mais firme agora, o executivo voltando a organizar o que podia controlar. "Só precisa entrar comigo, ficar ao meu lado enquanto falo o necessário, e não precisamos nem dar explicações a ninguém. As pessoas vão tirar as conclusões deles." Simone assentiu. "Entendido. Se alguém perguntar diretamente quem você é, sou Simone", ela disse com simplicidade absoluta. "Não precisa ensaiar mais do que isso." Rodrigo ficou quieto por um segundo. Havia algo naquelas palavras, a ausência total de encenação nelas, que era exatamente oposta a tudo que ele havia estado planejando nos 40 minutos de silêncio no quarto e nos 23 minutos de espera pelo vestido. Ele havia estado montando um script mental, uma versão administrada de como gerenciar a situação com eficiência de danos, e ela havia reduzido tudo a 4 palavras sem nenhuma afetação. "Sou Simone, não precisa ensaiar mais do que isso." O carro parou em frente à Igreja São Pio X às 10h48 da manhã. A cerimônia estava marcada para as 11. Os convidados que chegavam cedo já estavam do lado de dentro, e alguns grupos conversavam nos degraus da entrada. Mulheres com vestidos de festa e fascinator nos cabelos, homens com ternos escuros e gravatas sérias. O murmúrio alegre e antecipado de quem ainda não sabe que não há nada para antecipar.
Quando o motorista abriu a porta traseira e Rodrigo desceu para a calçada na cadeira de rodas, alguns rostos se viraram. Depois, mais alguns. Havia aquela pausa coletiva que acontece quando alguém esperado aparece. A interrupção breve das conversas, os sorrisos se formando para a recepção protocolar. Então, Simone desceu, e os sorrisos ficaram um pouco suspensos, porque aquela não era a Adriana Fontes, que todos conheciam pelo menos de foto. E havia ali uma dissonância que os convidados mais atentos começaram a calcular em silêncio. Simone caminhou ao lado da cadeira de rodas de Rodrigo, não atrás, não na frente, ao lado, sem hesitar nem acelerar o passo, e ele moveu a cadeira pelos degraus pela rampa lateral, sem olhar para ela, pedindo confirmação de que estava indo bem, porque não precisava dessa confirmação, e ela era exatamente do tipo que não a ofereceria, sem ser pedida. E essa sincronia silenciosa de duas pessoas que sabem onde estão e para onde vão foi a primeira coisa que os que observavam da porta da igreja perceberam sem conseguir nomear exatamente o que era. Por dentro da igreja São Pio X, o ar estava fresco e cheirava a incenso e flores. Os lírios brancos do altar que Rodrigo havia escolhido pessoalmente, distribuídos em arranjos que custaram mais do que o salário mensal de Simone. As luzes filtradas pelos vitrais coloridos, projetando manchas de âmbar e azul sobre as cadeiras enfileiradas, onde 178 pessoas estavam sentadas ou em vias de sentar, conversando entre si com aquela animação coletiva dos casamentos antes que o órgão comece, a expectativa suave e agradável de quem espera assistir a algo bonito. Na primeira fileira, a família Cavalcanti. Dorinha Cavalcanti, 68 anos, sentada com a postura de uma mulher que carrega sobrenome como se fosse parte do corpo, o cabelo branco impecavelmente penteado, o colar de pérolas verdadeiras no pescoço, os olhos escuros e atentos que varreram Rodrigo quando ele entrou e depois se moveram para Simone e ali ficaram por 2 segundos mais longos e mais frios do que qualquer temperatura que o ar-condicionado da igreja poderia produzir. Ao lado dela, Paulo Cavalcanti, irmão mais velho de Rodrigo, 45 anos, sócio minoritário da construtora, que olhou para Simone com a versão masculina da mesma frieza, mais diluída, mas igualmente presente. Rodrigo parou no corredor central, a 2/3 do altar, onde todos podiam vê-lo. Simone ficou ao seu lado. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio com um gesto que era exatamente como pedia silêncio em reuniões de diretoria. Direto e sem drama, e o murmúrio na igreja foi diminuindo, até parar. A acústica do lugar amplificou o silêncio de um jeito que tornava o momento mais pesado do que ele provavelmente desejava. Agradeço a presença de todos aqui hoje, disse Rodrigo. A voz carregava o mesmo controle das apresentações de resultados trimestrais, mas havia embaixo dela uma textura diferente. Algo que os que o conheciam bem o suficiente conseguiam ouvir. O casamento não vai acontecer. Peço desculpas pela inconveniência do deslocamento e pelo tempo de todos. O jantar no Hotel Unique foi cancelado e os cartões de presença serão devolvidos aos remetentes até a semana que vem. Pausa de 1 segundo. Mais uma vez, obrigado por virem. E foi isso. Não havia explicação. Não havia nome de Adriana mencionado. Não havia drama, não havia colapso emocional público, não havia nenhuma das cenas que os que o conheciam menos bem poderiam ter esperado de um homem que acabara de ser abandonado no dia do casamento. Havia apenas Rodrigo Cavalcanti, 40 anos, numa cadeira de rodas cinza escuro, diante de 180 pessoas, dizendo o necessário e nada mais, com Simone Ferreira ao seu lado, olhando para frente com uma calma que ela mesma, naquele exato momento, não saberia explicar de onde havia vindo, porque certamente não era das reservas que ela havia construído ao longo da vida para situações como essa, porque situações como essa não existiam na vida dela antes daquele sábado. A saída
foi vagarosa. As pessoas se levantaram, algumas foram ao encontro de Rodrigo com expressões de condolências que ele recebeu com brevidade educada. Alguns apenas olharam sem se aproximar. A família Cavalcante ficou sentada na primeira fileira por tempo suficiente para que a postura de Dorinha ficasse registrada na memória de Simone como uma imagem que ela saberia que ia demorar para apagar. A matriarca olhando para ela com uma avaliação fria e metódica, não de ódio, que seria uma emoção com algum calor, mas de classificação, a forma como se olha para um objeto fora do lugar que precisa ser movido antes de qualquer outra providência. No carro de volta, Rodrigo ficou em silêncio por 10 minutos completos, olhando pela janela para São Paulo, que passou de cerimônia de casamento para sábado comum, sem nenhuma transição. A cidade, do lado de fora, absolutamente indiferente como sempre. Simone não tentou preencher o silêncio. Ela tinha a habilidade rara de não tratar o silêncio como problema que precisava de solução. Algo que havia desenvolvido nos 3 anos de trabalho naquela casa, onde havia silêncios de muitos tipos e onde aprendera a distinguir os que pediam presença dos que pediam distância. Obrigado, Rodrigo disse pela segunda vez naquele dia, mas desta vez soou diferente. Foi o certo a fazer. Simone respondeu com simplicidade. Foram 3 dias depois que a foto apareceu. Alguém, entre os 180 convidados, havia tirado uma imagem no corredor da igreja São Pio X, provavelmente sem intenção clara, provavelmente apenas registrando o momento curioso de um casamento que não acontecia. E a foto mostrava Rodrigo e Simone de costas, ele na cadeira de rodas, ela ao lado, os dois olhando para o altar. E havia naquela composição involuntária uma dignidade tão visível que a imagem foi parar numa conta de fofoca do Instagram ainda na tarde do sábado, de lá para uma coluna social de um portal de notícias de São Paulo até segunda-feira de manhã, e de lá para a assessoria de imprensa de Rodrigo com a velocidade de uma faísca em palha seca. Camila Torres, assessora da Cavalcante Construtora havia 4 anos, ligou na segunda às 8 da manhã com a voz de quem havia passado o fim de semana inteiro monitorando plataformas. Rodrigo, precisamos controlar a narrativa. As pessoas estão perguntando quem é a mulher na foto. Há especulação de que foi um rompimento de última hora, mas que você apresentou uma nova companheira, o que, na verdade, funciona melhor do que a alternativa de abandono público. Pausa. Posso deixar isso subentendido sem confirmar explicitamente? Rodrigo ficou em silêncio por um momento do outro lado da linha. Faz o que precisar fazer, Camila. Foi o suficiente para que Camila Torres, com os anos de experiência que tinha em gerenciar a imagem de executivos em situações delicadas, deixasse escorrer nos canais certos a versão suavizada. Rodrigo Cavalcante havia apresentado sua companheira na cerimônia. O casamento havia sido cancelado por circunstâncias pessoais. O CEO da Cavalcante Construtora seguia focado na empresa. O nome de Simone Ferreira apareceu na segunda coluna social e no terceiro portal na quinta-feira da mesma semana e na sexta-feira numa conta de entretenimento com 300 mil seguidores que publicou lado a lado a foto da igreja e uma imagem de arquivo de Adriana Fontes num evento corporativo de 2 anos atrás, com a legenda "Quem trocou quem?". E os comentários embaixo da postagem ultrapassaram 2.000 antes do fim do dia. Simone ficou sabendo pelo celular numa noite de quarta-feira, enquanto esquentava o macarrão para o jantar das crianças no apartamento de 45 metros quadrados no Campo Limpo. Cauã, 12 anos, estava fazendo dever de matemática na mesa da cozinha. Letícia, 9, já havia tomado banho e estava de pijama esperando a janta. Simone leu o nome dela nos 2 portais diferentes, com uma sensação estranha no estômago que não era susto, nem orgulho, nem medo exatamente.
Era a sensação de algo que estava acontecendo fora do tamanho da caixa que ela havia imaginado quando disse "tá bem" naquela manhã de sábado. Na quinta de manhã, Rodrigo a chamou ao escritório na Faria Lima. Simone foi de ônibus como sempre, saindo do Campo Limpo às 8h20 e chegando ao prédio da Cavalcante Construtora às 9h10, passando pela recepção com o crachá de visitante que a recepcionista entregou com o tipo de olhar avaliativo que as recepcionistas de empresas grandes têm quando não conseguem encaixar alguém na categoria esperada. O 18º andar tinha vista para a Avenida Brigadeiro Faria Lima e para os prédios envidraçados de ambos os lados. São Paulo lá embaixo fervilhando com o trânsito da manhã, os carros formando filas intermináveis sob o sol de junho, que naquele dia havia decidido aparecer com mais intensidade do que nos dias anteriores. O escritório de Rodrigo era uma sala de canto com paredes de vidro e mobília de madeira escura. A cadeira executiva atrás da mesa grande onde ele estava quando Simone entrou. O notebook aberto, 2 xícaras de café sobre o aparador de vidro na lateral. "Sente-se", ele disse. Havia voltado ao modo executivo completamente, a distância profissional reinstalada com precisão. Simone sentou na cadeira do lado oposto da mesa. Rodrigo foi direto. Camila gerenciou a situação de uma forma que criou uma narrativa pública que não vou poder desfazer facilmente. O seu nome está associado ao meu agora em canais com muito alcance. Há eventos nos próximos 30 dias que eu precisaria comparecer e onde sua ausência, depois da foto, vai criar mais especulação do que sua presença. Ele colocou a mão sobre a mesa, os dedos juntos. "Estou propondo uma compensação de R$ 8.000 pelos próximos 30 dias, para aparências públicas que forem necessárias. Apenas isso. Nada diferente do que foi sábado." Simone o olhou por um momento. Depois respondeu com a mesma calma com que havia dito "sou Simone" dentro do carro. "Não", Rodrigo piscou. "Não? Eu ajudei o senhor num momento de dificuldade." Ela não mudou o tom. Não estava explicando, estava apenas sendo precisa. "Isso não é negócio, é humanidade. Não vou colocar preço nisso." O silêncio que se instalou no escritório do 18º andar foi de um tipo que Rodrigo Cavalcante não conhecia bem, porque no seu ambiente profissional, o silêncio depois de uma proposta financeira significava ou aceitação ou contraproposta com um número mais alto, e nenhuma das duas coisas estava acontecendo. Havia simplesmente uma mulher sentada na outra extremidade da mesa, dizendo não da forma mais limpa possível, sem negociação, sem mágoa, sem cálculo aparente de nenhuma espécie. Pela primeira vez, em mais tempo do que conseguia calcular, Rodrigo Cavalcante não tinha a resposta seguinte pronta. "Entendido", ele disse depois de um tempo. Simone levantou, assentiu uma vez e foi embora. Mas as coisas não voltaram ao que eram antes, porque não podiam. A assessoria havia colocado o nome dela no mundo de uma forma que o mundo não estava disposto a ignorar. E nos dias seguintes, os convites para os eventos chegaram para Rodrigo com a menção sutil da presença esperada da companheira. E ele foi a alguns sozinho, e em outros não foi. E as colunas sociais especularam sobre o que especulavam sempre quando havia lacuna de informação, e tudo isso poderia ter terminado ali se não fosse pelo que começou a acontecer nas noites em que Rodrigo ficava trabalhando até tarde no escritório da mansão, e Simone fechava a casa antes de ir embora. Era uma coincidência de horários que havia existido desde sempre, desde os primeiros meses de trabalho dela ali, mas que antes não significava nada além de uma funcionária cumprindo a última tarefa antes de ir embora, e um patrão ainda no escritório quando ela saía. A diferença foi gradual, quase imperceptível no início, da forma como as coisas importantes costumam começar, sem anúncio. Numa terça-feira, 10 dias depois da ida à igreja,
Simone estava lavando as últimas xícaras na cozinha quando Rodrigo saiu do escritório para buscar água. E ela perguntou se queria café fresco e ele disse que sim, e ficou ali enquanto ela preparava. E quando o café ficou pronto, ele não voltou para o escritório de imediato. Ficou. Bebeu o café na cozinha de frente para a bancada de mármore e falou sobre alguma coisa trivial. Uma obra em andamento no Tatuapé que estava com problema de prazo. E Simone respondeu com algo igualmente trivial sobre como os pedreiros que conhecia sempre diziam que prazo de obra era uma ficção científica, e ele riu. Um riso curto, real. Na quinta-feira seguinte, aconteceu de novo. Na terça da semana, após, de novo. Sem combinação, sem protocolo, sem nenhum dos dois nomear o que estava acontecendo, as conversas da cozinha viraram uma coisa que existia naquela casa às 10h30 da noite, quando São Paulo lá fora havia baixado um pouco o volume e a luz fluorescente da cozinha criava uma atmosfera neutra e sem pretensão, onde as hierarquias pareciam ter menos urgência do que tinham de dia. Simone comia as sobras do jantar de pé, porque sempre fizera assim, e não havia razão para mudar. E Rodrigo tomava café, e eles falavam sobre coisas. Não sobre o evento do sábado, não sobre a foto, não sobre os R$8.000 recusados, não sobre Adriana. Sobre coisas, a obra no Tatuapé, a professora de Letícia, que havia marcado reunião de pais por causa de um trabalho de ciências, a reforma da fachada de um prédio na Consolação, que Rodrigo achava que o arquiteto havia errado feio. A questão do ônibus do Campo Limpo, que havia mudado de rota sem aviso e complicado a vida de todo mundo no bairro. Era estranho. Era a coisa mais real que Rodrigo havia sentido em muito tempo. E ele sabia que era, porque havia uma distinção muito clara dentro dele entre o real e o funcional. E essa distinção havia ficado mais nítida desde o acidente, quando muita coisa havia deixado de ser real e virado apenas funcional. E as conversas na cozinha com Simone Ferreira eram inequivocamente reais, de uma forma que ele não sabia bem como classificar, mas que reconhecia com a certeza física de quem sente diferença de temperatura. Simone percebia também. Não da mesma forma, não com a mesma estrutura analítica que Rodrigo usava para tudo, mas percebia da maneira que ela percebia as coisas, que era pelo corpo antes da cabeça, pela ligeira mudança no ritmo da respiração quando ele ficava na cozinha, pela atenção que sua voz ganhava quando ele falava, pela ausência de pressa de ir embora que ela notava em si mesma naquelas noites e que era exatamente oposta ao que sentia quando o expediente era normal e os filhos estavam esperando e o ônibus tinha horário. Ela não nomeou isso para si mesma. Tinha razões muito práticas para não nomear. Razões que começavam com o fato de que aquele homem era seu empregador e terminavam com o fato de que o mundo deles era suficientemente diferente para que qualquer coisa além de conversas de cozinha fosse uma complicação que ela não tinha condições de administrar. Então ela não nomeava, conversava, comia a sobra do jantar de pé e ia embora quando estava na hora de ir. Foi numa quarta-feira de julho, 3 semanas depois das conversas de cozinha terem virado rotina, que Rodrigo perguntou sobre o ex-marido. Não foi uma pergunta calculada. Foi o tipo que escapa quando a guarda está baixa o suficiente e o ambiente está calmo o suficiente e a outra pessoa está comendo sobra de frango grelhado de pé na bancada de mármore com uma naturalidade que faz o espaço entre patrão e funcionária parecer menos intransponível do que é na luz do dia. Simone tinha mencionado os filhos num contexto banal. Algo sobre Cauã ter entrado no time de futsal da escola, e Rodrigo havia perguntado se o pai os acompanhava nessas coisas. Simone colocou o garfo no prato. Não, ele foi embora quando Letícia tinha 3 anos. A gente não tem contato. Foi embora como? Foi, fez as malas numa quinta-feira de tarde, disse que não aguentava mais a pressão financeira. E foi. Letícia estava dormindo. Cauã ficou na janela assistindo o carro ir embora. Ela disse isso com voz neutra, não com a neutralidade de quem ensaiou.
mas com a de quem contou tanto tempo que a dor havia perdido a borda cortante sem perder o peso. Nunca mais apareceu. Rodrigo ficou quieto por um momento. A cozinha tinha aquela quietude das 10h30 da noite com São Paulo amortecida lá fora. O zumbido baixo do frigobar, o latido distante de um cachorro do outro lado do muro. Cauã tem 12 anos agora, Rodrigo disse. Estava fazendo a conta. 12. Sim. Então faz 6 anos que você sustenta os 3 sozinha. 5 com esse emprego. Ela retomou o garfo. Antes eu fazia faxina em 3 casas por dia, mais limpeza de escritório às quintas. Conseguia pagar as contas. Não sobrava muito. Rodrigo olhou para o café na xícara. Havia algo naquela declaração. A forma como ela enumerava faxina em 3 casas e limpeza de escritório, como quem cita itens de uma lista de tarefas, sem lamento nem orgulho excessivo. Apenas como os fatos que eram, que lhe causou uma sensação no peito, que levou alguns segundos para identificar como vergonha. Não de Simone, de si mesmo. Da facilidade com que havia passado 3 anos naquela casa, sem se perguntar mais do que o necessário sobre a vida da mulher que a mantinha em ordem, enquanto ele ficava no escritório, reorganizando o mundo a partir de planilhas. Você nunca me contou isso antes, ele disse. Simone levantou os olhos para ele com uma expressão que era próxima da surpresa, mas não chegava lá. O senhor nunca perguntou. Verdade absoluta. Simples, direta, sem acusação. Apenas a verdade. Rodrigo não respondeu de imediato. Ficou com aquilo. Havia uma prática que ele havia desenvolvido depois do acidente de sentar com desconforto sem tentar resolvê-lo imediatamente, porque havia descoberto que algumas coisas não se resolvem, apenas se assentam, e que tentar resolver depressa demais era uma forma de não respeitar o peso delas. Então ele ficou com aquilo por um momento, a percepção de que havia uma pessoa ao seu lado há 3 anos, que ele conhecia no volume necessário para a funcionalidade da relação profissional e em nenhum volume além disso, e que essa pessoa tinha uma história inteira que existia paralelamente à mansão, à empresa, aos 80 mil de jantar cancelado, e que ele não havia tido curiosidade suficiente antes para perguntar sobre ela. Me conta do Cauã no futsal, ele disse, e Simone contou. E a conversa durou até às 11h20, e ela foi embora com mais pressa do que o habitual, porque o ônibus das 11h30 era o último da linha. Nas semanas seguintes, a cozinha virou um território diferente. Rodrigo começou a aparecer ali, não apenas quando precisava de água ou café, mas intencionalmente, na hora em que sabia que ela estava fechando a casa. E Simone percebeu isso sem dizer nada, porque havia algo nessa intencionalidade silenciosa que era mais honesto do que qualquer declaração teria sido. Ele perguntou sobre os filhos mais vezes. Ela perguntou sobre obras, sobre clientes difíceis, sobre o que havia de fato acontecido na Marginal Pinheiros 5 anos antes, numa noite em que a pergunta saiu com uma suavidade tão natural que ele respondeu antes de perceber que estava respondendo. Era chuva forte, Marginal Pinheiros enchendo como sempre enche em temporal de novembro, o carro com pneus que precisavam de troca, mas que ele havia adiado porque havia 3 reuniões naquela semana e uma delas na quinta e ele iria trocar na sexta. A sexta não veio em tempo. O carro derrapou no quilômetro 11 da Pinheiros, sentido Castelo, às 23 horas de uma terça-feira, foi contra o guardrail, girou, e Rodrigo ficou 42 minutos dentro do veículo sozinho, esperando o resgate, consciente o tempo todo, sabendo pelos primeiros 15 minutos que havia algo muito errado com as pernas, mas ainda sem entender o tamanho do errado. Eu tinha 35 anos e pensava que iria para o hospital e voltaria em 2 semanas, ele disse com a voz baixa, mas firme, olhando para a superfície da mesa e não para ela. Levei uns 4 meses para aceitar que 2 semanas não era uma opção.
Simone não disse sinto muito, porque sinto muito era a resposta automática que todas as pessoas tinham dado e que ele havia aprendido a receber e arquivar sem deixar entrar. Ela ficou um momento em silêncio e depois disse: "E o que fez nesses 4 meses?" Rodrigo levantou os olhos para ela. Ficou com raiva? Chorou? Ficou trabalhando igual maluco para não pensar? Ela perguntou com o mesmo tom direto de sempre, sem suavizar demais, mas também sem dureza. Apenas curiosidade genuína. "As 3 coisas", ele disse, "na ordem que você falou." Simone assentiu devagar, como quem reconhece um trajeto que conhece por rota diferente. "Faz sentido." E foram aquelas 2 palavras, faz sentido, sem explicação adicional, sem construção analítica em cima, que fizeram Rodrigo perceber que não havia contado aquela história para ninguém com esse nível de detalhe desde o período da reabilitação, quando era obrigado a contar para fisioterapeutas e psicólogos que recebiam o relato com compaixão profissional e formulários. Havia contado para Adriana também, uma vez, no 3º mês de namoro, e ela havia respondido com uma ternura que parecia genuína, mas que agora, com a distância de tudo, ele não conseguia mais distinguir de pena bem disfarçada. Simone não havia respondido com ternura, havia respondido com reconhecimento, e havia uma diferença enorme entre as 2 coisas. Pela primeira vez em 5 anos, Rodrigo Cavalcante sentiu que alguém havia ouvido aquela história de dentro, não de fora. Foi numa terça-feira de agosto, 5 semanas depois do casamento cancelado, que Dorinha Cavalcante apareceu na mansão sem avisar. Eram 9h30 da manhã, o sol de agosto entrando pelas janelas da varanda com a intensidade seca e direta do mês mais áspero do ano em São Paulo. E Rodrigo estava ali com a bandeja de café que Simone havia preparado antes de começar a limpeza do andar de cima, os documentos da obra do Tatuapé abertos sobre a mesa de vidro, o notebook ligado com a videoconferência cancelada que estava reagendando. Simone voltou à varanda para buscar a xícara vazia, quando Dorinha chegou pelo jardim lateral, a chave que sempre tivera da mansão girando na fechadura da porta da sala, como se a casa fosse dela por direito de matriarcado, o que na cabeça de Dorinha Cavalcante era uma premissa tão óbvia que não precisava ser dita. Ela parou quando os viu. Rodrigo com os documentos, Simone com a bandeja, e entre os dois, uma bandeja de vidro com mais café fresco que Simone havia trazido sem ser pedida, porque havia notado nos últimos dias que nas manhãs de terça ele sempre ficava na varanda até mais tarde, e sempre queria a segunda xícara por volta das 9h20. Um gesto pequeno, automático, baseado em 3 anos de observação e atenção aos detalhes que eram parte do trabalho dela. Mas Dorinha Cavalcante não viu o gesto automático. Dorinha Cavalcante viu os dois num tablô que não estava nos planos dela para o filho. E a leitura que fez foi instantânea e definitiva, da forma como as leituras das pessoas que julgam rápido sempre são. Rodrigo apresentou com brevidade. "Mãe, você conhece Simone?" Dorinha olhou para Simone com um sorriso que não chegava aos olhos. "Claro, bom dia." Simone respondeu bom dia com a mesma neutralidade profissional de sempre e foi para dentro com a bandeja. E Dorinha esperou o som dos passos se afastarem pelo corredor antes de se sentar na cadeira em frente ao filho, com a compostura de quem está prestes a fazer uma coisa desagradável, mas necessária. E há muito tempo decidiu que coisas desagradáveis necessárias precisam ser feitas sem hesitação. Rodrigo. A voz dela tinha a cadência particular das mulheres que criaram filhos com muito dinheiro e muito orgulho e aprenderam que as 2 coisas juntas requerem gestão constante. "Essa moça não é par para você." Rodrigo fechou o notebook com cuidado. "Ela tem nome, mãe. Ela limpa sua casa." Dorinha disse com simplicidade clínica, como se estivesse apontando um dado objetivo que o filho havia confundido com opinião.
Você vai destruir o nome da família com especulação de coluna social sobre um relacionamento que não tem base nenhuma, além do fato de que ela estava disponível num momento em que você estava fragilizado. Não estou fragilizado. A voz de Rodrigo era plana. Adriana te abandonou no dia do casamento. Dorinha não suavizou. Isso fragiliza qualquer pessoa. Não há vergonha nisso. Mas há consequência em decisões tomadas nesse estado. Rodrigo olhou para a mãe por um momento longo. Havia uma dinâmica antiga entre eles, construída ao longo de 40 anos, que incluía o fato de que Dorinha Cavalcante raramente estava completamente errada sobre as coisas práticas, mesmo quando estava completamente errada sobre as coisas humanas. E que Rodrigo havia aprendido a distinguir entre as duas, mas nem sempre com sucesso. O nome da família é uma construção, ele disse. Não é uma pessoa. Dorinha inclinou a cabeça levemente, o colar de pérolas captando a luz de agosto. O nome da família é o que mantém 350 funcionários empregados e 120 milhões de faturamento funcionando. E esse nome depende de confiança, de credibilidade, de uma imagem que não inclui o CEO da empresa aparecendo em coluna social com a empregada doméstica depois de ser abandonado pela noiva. Ela fez uma pausa calculada. Há acionistas minoritários nessa empresa, Rodrigo. Você sabe disso. E há cláusulas contratuais sobre gestão em casos de comprovada instabilidade decisória. Rodrigo ficou imóvel. Era golpe certeiro, e Dorinha sabia que era, porque havia guardado esse argumento para o momento em que precisaria, e o momento havia chegado. Não era uma ameaça vaga. Era uma possibilidade real, pequena mas real, que os acionistas minoritários poderiam ser acionados por terceiros para questionar as decisões da diretoria, com base em argumento de fragilidade emocional, pós-abandono público, e um processo societário desse tipo, mesmo que não tivesse êxito, causaria dano reputacional à empresa em escala suficiente para custar mais do que qualquer outra coisa que Rodrigo havia considerado naquele período. A empresa tinha 350 funcionários, famílias inteiras, dependendo de folha de pagamento, que dependia de contratos que dependiam de reputação. Rodrigo passou a vida inteira construindo isso. Havia reconstruído depois do acidente, quando todos, incluindo alguns dos próprios acionistas, haviam apostado que um CEO em cadeira de rodas não conseguiria manter a operação no mesmo nível. Havia provado que conseguia. Havia feito mais do que conseguia. E agora a mãe estava sentada na sua varanda, usando isso como alavanca. E havia uma parte dele que reconhecia o movimento com clareza suficiente para saber que ignorá-lo seria imprudência. Chamou Simone naquela tarde. Ela entrou no escritório da mansão com a postura habitual e ele disse, com voz que havia ensaiado para ser formal, sem ser fria, mas que saiu mais formal do que pretendia. Simone, o período em que as circunstâncias criaram uma situação fora do âmbito profissional normal chegou ao fim. Agradeço a discrição que você demonstrou em todo o processo. Reconheço que ultrapassei limites que não deveriam ter sido ultrapassados. Simone o ouviu até o fim. Depois abriu um sorriso curto que não era amargo nem forçado. Era apenas pequeno, do tipo que vem quando uma pessoa entende muito mais do que está sendo dito e escolhe não exibir esse entendimento. Eu entendo, Sr. Rodrigo. Obrigada pela clareza. E foi trabalhar como se nada tivesse mudado, a mesma cadência de sempre pelos cômodos da mansão, a mesma eficiência silenciosa, a mesma postura que havia tido no primeiro dia de trabalho, 3 anos antes. Rodrigo ficou no escritório por 2 horas depois disso, sem conseguir abrir um único documento. Naquela noite, no apartamento de 45 metros quadrados no Campo Limpo, depois de colocar Letícia na cama e checar o dever de Cauã e dizer boa noite para os dois, com a normalidade que ela sempre mantinha, independente do que estava acontecendo dentro dela,
Simone foi para o banheiro, abriu a torneira da pia no volume suficiente para abafar o som, encostou as mãos na borda da pia e chorou. Não muito tempo, não com colapso nem drama. Apenas o suficiente para deixar ir o que não cabia mais dentro, porque ela era prática o suficiente para saber que segurar indefinidamente não funcionava, e era cuidadosa o suficiente para não deixar os filhos verem o que não precisavam ver. Depois lavou o rosto, se olhou no espelho por um momento e foi dormir. Foram 18 dias de silêncio. Não de silêncio absoluto, porque havia o trabalho, e o trabalho tinha sua própria linguagem de bom dia, e o almoço está na geladeira, e o técnico do ar-condicionado vem amanhã. E essa linguagem continuou funcionando com a mesma eficiência de sempre, porque Simone Ferreira era profissional de uma forma que não dobrava, nem com pressão emocional, nem com circunstância injusta. Mas o silêncio das conversas de cozinha estava lá, denso e presente como peso invisível, e Rodrigo o sentia com uma acuidade que não esperava sentir, porque havia 18 dias esperando que a ausência daquelas conversas se tornasse normal. E 18 dias depois, a ausência continuava sendo exatamente o que era desde o primeiro dia. A diferença entre uma casa habitada e uma casa ocupada. Ele trabalhou, reorganizou, fechou 2 contratos novos, supervisionou o andamento das obras, fez as videoconferências com a equipe de engenharia, jantou sozinho 4 vezes por semana, como havia feito por anos antes de as conversas de cozinha existirem, e percebeu com uma clareza que incomodava, que jantar sozinho havia se tornado uma experiência diferente depois de conhecer a alternativa, que havia algo que a alternativa havia ativado nele que não era possível desativar simplesmente decidindo que devia ser desativado. Também fez outra coisa durante esses 18 dias, porque Rodrigo Cavalcante era o tipo de homem que, quando identifica um problema, resolve o problema antes de qualquer outra providência. Chamou o advogado societário, revisou os contratos com os acionistas minoritários, identificou exatamente quais cláusulas a mãe havia mencionado e qual seria a capacidade real de acionamento delas. Descobriu que a capacidade era menor do que a ameaça havia sugerido, porque Dorinha Cavalcante havia apostado que o filho estaria assustado o suficiente para não verificar, e havia quase acertado, mas não acertado completamente. Nos 18 dias, Rodrigo reestruturou silenciosamente os acordos societários com linguagem nova, que fechava as brechas que existiam, consultou 2 sócios majoritários que eram aliados antigos e garantiu que nenhuma decisão pessoal sua pudesse ser usada como argumento para questionamento de gestão. No 19º dia, às 22 horas, Rodrigo apareceu na porta da cozinha. Simone estava lavando os últimos pratos, as mãos na água morna, a luz fluorescente da cozinha na mesma temperatura de sempre. São Paulo lá fora jamais quieta no ritmo particular das 10 da noite de segunda-feira. Ela ouviu a cadeira de rodas se aproximar pelo corredor e não se virou de imediato, porque havia aprendido a não reagir a cada som da casa, como se fosse direcionado a ela especificamente. Mas quando ele ficou parado na entrada sem dizer nada, ela percebeu que era diferente do movimento de buscar água ou café. Havia uma qualidade diferente no silêncio dele ali, e então se virou. Rodrigo estava na porta com uma expressão que ela não havia visto antes naquele rosto, ou talvez houvesse visto uma vez, muito brevemente, no quarto naquela manhã de sábado de junho, quando ele disse: "Preciso de um favor, um absurdo, mas preciso", a expressão de um homem que baixou a guarda de forma intencional e consciente, porque decidiu que era o que precisava fazer. "Quero te contar uma coisa", ele disse. Simone desligou a torneira, secou as mãos no pano de prato e esperou. "Faz 5 anos que não me sinto inteiro." A voz era baixa, firme, sem qualquer afetação dramática, a voz de alguém dizendo uma verdade que havia tomado tempo para ser dita. "Não por causa da cadeira. A cadeira eu resolvi. Aprendi a viver com ela,
a trabalhar com ela, a construir uma empresa de 120 milhões com ela. Não é a cadeira. Ele parou por um segundo. É por causa de viver sem ninguém que me veja de verdade. Sem ninguém que entre no quarto quando não precisava entrar e pergunte se eu também vou. Simone ficou quieta. Você entrou naquele quarto sem precisar entrar, ele disse. E perguntou se eu ia. Não perguntou como eu estava. Não perguntou se precisava de alguma coisa. Perguntou se eu ia, como se a resposta importasse para além do emprego. O silêncio na cozinha era diferente dos outros silêncios daquela casa. Era o tipo de silêncio que tem conteúdo. E o senhor me vê? Simone perguntou. A voz serena, mas a pergunta era real. Rodrigo não hesitou. Vejo. Vi desde o dia que você entrou naquela igreja de cabeça erguida, sem precisar de mais nada além de você mesma. Simone ficou quieta por um longo momento. A luz fluorescente zumbia baixinho. Lá fora, um carro passou devagar pela rua, os faróis varrendo brevemente a janela da cozinha e sumindo. Ela pensou nos 18 dias, no banheiro com a torneira aberta, nas conversas de cozinha, em Cauã, na janela, assistindo o carro ir embora 6 anos antes, em tudo que havia construído sozinha, com as mãos e com o corpo, e com a teimosia específica de quem não tem rede de segurança e aprende a ser a própria rede. Pensou no que era real e no que era possível e na distância entre as duas coisas, que às vezes era muito grande e às vezes, em circunstâncias que não se anunciam, era menor do que parecia de longe. Então vejo o senhor também, ela disse. Pausa. Mas isso tem que ser de igual para igual, sem patrão, sem empregada. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento que tinha o peso de tudo que havia sido dito e de tudo que estava sendo entendido sem precisar ser dito. Havia uma honestidade naquelas palavras de Simone que era exatamente do tipo que ele havia parado de esperar das pessoas ao longo dos anos, não porque as pessoas fossem desonestas necessariamente, mas porque havia construído ao redor de si uma estrutura de poder e dinheiro e título que tornava difícil para qualquer pessoa, na sua órbita, falar com aquela espécie de clareza simples, a clareza de quem não tem nada a ganhar com a resposta e, por isso, pode dar a resposta verdadeira. Sem patrão, sem empregada, era a condição mais razoável que alguém havia colocado para ele em muito tempo, e era também a mais difícil, porque implicava desmontar uma estrutura que havia servido de moldura conveniente para os dois nos últimos meses, e molduras convenientes, mesmo as que limitam, têm a vantagem de dizer onde os limites são. Concordo com a condição, ele disse. E depois, sem transição dramática, sem discurso longo, há um programa social que estou criando na Cavalcante. Começou como exigência de relatório ESG para renovação de contrato com um cliente do setor público, mas virou algo que quero fazer de forma séria. Habitação, capacitação, acompanhamento de famílias em áreas de influência das obras. Preciso de alguém para coordenar, alguém que entenda as duas realidades dessa cidade, não apenas a do 18º andar. Ele parou. O salário é 6.500, por mérito, por competência, por tudo que você é fora desta cozinha, não por sentimento. Simone o olhou com atenção. Havia uma diferença entre aquela proposta e a dos 8.000 reais no escritório da Faria Lima, e a diferença não estava no número nem na função, estava na origem. Os 8.000 eram para cobrir uma situação, os 6.500 eram para criar uma. Ela reconheceu a distinção com a clareza de quem passou a vida inteira distinguindo entre as pessoas que oferecem ajuda como moeda e as que oferecem como reconhecimento, porque a diferença entre as duas muda completamente o que significa aceitar. Não aceito o salário agora, ela disse. Rodrigo abriu a boca levemente. Aceito a conversa. Quero entender o que é o programa, o que você quer construir, quais são os objetivos reais. Aí a gente vê o que eu posso oferecer de verdade e não o que parece certo de oferecer num momento como esse. Ela disse isso sem dureza, com o mesmo tom direto de sempre. Se fizer sentido, eu aceito.
Se não fizer, não aceito. Rodrigo ficou em silêncio por um segundo e depois, pela segunda vez naquele dia, não teve a resposta seguinte pronta de imediato. Era uma sensação que havia se tornado menos desconfortável do que era no início, quando Simone pela primeira vez o havia deixado sem resposta pronta no escritório com os 8.000 recusados, e ele percebeu que havia algo nessa ausência de resposta pronta que era, estranhamente, mais parecido com respeito do que a fluência automática que tinha para tudo mais. "Tá bem", ele disse, "quando você quiser ter essa conversa." "Semana que vem", Simone respondeu, "numa hora em que eu não esteja lavando prato." E então aconteceu uma coisa que não havia acontecido em toda aquela noite, nem em nenhuma das conversas de cozinha anteriores. Os dois riram ao mesmo tempo, um riso breve e genuíno que a cozinha da mansão recebeu com a acústica levemente reverberante do piso de porcelanato e da bancada de mármore. E São Paulo, lá fora, continuou sendo São Paulo, absolutamente indiferente como sempre, mas dentro daquela cozinha, às 10h30 de uma segunda-feira de agosto, havia algo que era novo, e que os dois reconheceram como novo sem precisar de cerimônia para reconhecer. A conversa sobre o programa social aconteceu na quinta-feira seguinte, não num escritório, não numa mesa de reunião, mas num café na rua Oscar Freire, que Rodrigo escolheu pela acessibilidade da entrada e pela qualidade do café. E Simone chegou pontual de ônibus com um bloco de notas que havia comprado na papelaria do bairro porque achava que conversa séria pedia anotação. E Rodrigo chegou 2 minutos depois com uma pasta fina de documentos e a expressão de quem está numa reunião que importa, por razões além do objetivo formal da pauta. Ela fez perguntas, muitas perguntas, do tipo que revelavam que havia pensado no assunto desde segunda-feira, perguntas sobre escopo, sobre as famílias que seriam atendidas, sobre a diferença entre assistencialismo e estruturação real, sobre como medir resultado em algo que não tem planilha de engenharia como referência. Rodrigo respondeu com honestidade, inclusive quando a honestidade era admitir que o programa ainda estava sendo desenhado e que havia mais intenção do que estrutura. Ela anotou. Ele observou as anotações dela, a letra firme e organizada no bloco quadriculado, e percebeu que estava observando uma pessoa funcionando no pleno da própria inteligência num contexto que não era o da cozinha nem o da mansão, e que havia algo nessa observação que era diferente de tudo que havia sentido por ela até então, uma espécie de reconhecimento que vinha de uma camada mais funda. Ao fim de 1h30, Simone fechou o bloco. "Eu aceito", ela disse, "mas vou precisar de tempo para dar o prazo de aviso na gestão da casa antes de assumir a coordenação. 15 dias. 15 dias, Rodrigo confirmou. "E vou precisar de autonomia real para tomar decisões no campo. Não posso coordenar um programa social passando aprovação para cada detalhe operacional." "Autonomia real", ele repetiu. "Documentado em contrato." Ela assentiu. E nisso estava selado, não com aperto de mão nem com declaração, mas com a objetividade de 2 pessoas que se respeitam o suficiente para tratar o que importa com seriedade. Os 15 dias de transição na mansão foram uma espécie de território suspenso entre o que havia sido e o que seria, com a nova funcionária sendo treinada por Simone com a mesma atenção a detalhe que havia dado ao próprio trabalho por 3 anos. Cada preferência de Rodrigo catalogada com precisão, cada rotina da casa passada com paciência. A nova funcionária, uma mulher de 42 anos, chamada Vera, com referências excelentes de 2 famílias do Morumbi, percebeu que estava sendo treinada por alguém que conhecia aquela casa melhor do que seus próprios tijolos, e disse isso. Simone respondeu que 3 anos em qualquer lugar criam esse tipo de conhecimento se a pessoa presta atenção, e foi em frente. No último dia de trabalho na mansão,
Simone limpou a cozinha pela última vez com a mesma metodologia de sempre, da bancada para o piso, das superfícies para os cantos, e quando terminou, ficou por um momento parada na porta da cozinha, olhando para o ambiente sem sentimentalismo exagerado, mas também sem fingir que não havia nada ali, porque havia, e fingir que não havia seria uma desonestidade consigo mesma que ela não se permitia. Havia 3 anos de noites, de sobras de jantar de pé, de conversas que não foram planejadas e de silêncios que foram construídos e de uma pessoa que havia aprendido a ver e a ser vista de formas que não estavam no contrato. Havia isso, e valia ser reconhecido antes de ir embora. Rodrigo estava na varanda quando ela passou para se despedir. Ela disse que deixara as instruções para Vera na gaveta da cozinha, que o técnico do ar-condicionado tinha consulta marcada para a próxima terça e que a planta da sala precisava de água a cada 3 dias, porque o agosto estava muito seco. Ele ouviu tudo e, quando ela terminou, disse apenas: "Até amanhã, então." Como se fosse o dia mais normal do mundo, como se ela não estivesse saindo para nunca mais voltar com o uniforme. Ela gostou disso. Era exatamente certo. Os meses seguintes foram construídos com a lentidão necessária de quem sabe que o que vale a pena não se apressa. Simone assumiu a coordenação do programa Raízes da Cavalcante Construtora em setembro, com sala própria no 15º andar, equipe de 3 pessoas, orçamento aprovado em reunião de diretoria, onde 2 dos 4 diretores olharam para ela com a avaliação fria dos que ainda não sabiam como classificar, e ela devolveu os olhares com a calma de quem já havia sido avaliada dessa forma antes e havia sobrevivido a avaliações piores. Em 3 meses, o programa havia mapeado 236 famílias em áreas de influência de obras em andamento na Zona Leste, estabelecido parceria com 2 organizações de capacitação profissional no ABC, e produzido o primeiro relatório de impacto que Rodrigo levou para a reunião com o cliente do setor público, como se fosse o contrato mais importante do ano, porque era. Eles se encontravam no trabalho com a frequência que o trabalho exigia, em reuniões de alinhamento, em visitas a campo, que Rodrigo passou a fazer com mais regularidade depois que o programa começou. E havia nesses encontros profissionais uma camada adicional que os 2 mantinham com discrição, não por vergonha, mas por respeito ao processo, porque havia julgamentos ainda presentes no 18º andar, e havia Dorinha Cavalcante, que não havia dito mais nada, mas cujo silêncio tinha textura própria, e construir algo real exigia construir com paciência e não com pressa de provar algo para alguém. Fora do trabalho, os encontros eram escolhidos. Um sábado, no Parque Ibirapuera com as crianças, em outubro, que começou como ideia de Rodrigo e virou 4 horas de Letícia, ensinando ele a jogar uma versão própria de Queimada, adaptada para a cadeira de rodas que ela havia inventado no momento, com regras que mudavam toda vez que ela estava perdendo. E Cauã na beira da grama, tentando fingir que achava tudo aquilo menos engraçado do que achava. Houve um jantar simples, num restaurante de massas no Campo Limpo, que Simone sugeriu, porque era perto de casa, e ela não queria que a noite tivesse a formalidade de um lugar escolhido para impressionar. E Rodrigo foi e achou o melhor nhoque que havia comido em anos, servido em prato de borda lascada, numa mesa de plástico com guardanapo de papel. E disse isso sem ironia e com convicção absoluta. Houve também as conversas difíceis, porque construir algo real significa também construir as conversas que ninguém quer ter. Houve uma noite em que Simone disse diretamente que ainda havia dias em que não sabia se o que estava sendo construído era algo ou era um executivo solitário, encontrando conforto na funcionária disponível de uma forma nova, e que ela precisava que ele entendesse que a dúvida existia e que era legítima.
Rodrigo ficou com aquilo pelo tempo que levou para responder, que foi mais de 1 minuto, e depois disse que a dúvida era legítima e que ele não tinha como provar o contrário com palavras, apenas com consistência ao longo do tempo, e que era exatamente o que pretendia fazer. Simone ficou em silêncio por um momento. "Tá bom", ela disse. "Então a gente vê." Houve também o dia em que Dorinha Cavalcante ligou para Rodrigo e disse que havia refletido e que havia dito coisas na varanda que foram além do que era necessário. Era o mais próximo de um pedido de desculpa que Dorinha conseguia chegar, e Rodrigo soube disso e aceitou pelo valor que tinha. Não houve conversa sobre Simone especificamente, não havia chegado o momento para essa conversa. E talvez chegasse e talvez não chegasse da forma que qualquer um planejasse, porque as coisas reais raramente chegam da forma planejada. E isso havia virado uma premissa que Rodrigo havia aprendido a aceitar no lugar de combater. Cauã, que havia ficado em silêncio nos primeiros encontros com a expressão fechada de adolescente que avalia ameaças antes de baixar a guarda, fez uma pergunta numa tarde de novembro enquanto voltavam do Parque Trianon, onde havia acontecido uma atividade do programa de capacitação que Simone tinha pedido que as crianças vissem. Cauã perguntou se o Rodrigo gostava da mãe dele. Disse exatamente assim, de forma direta e sem enrolação, a forma que crianças que cresceram sem filtros adequados às vezes desenvolvem como resultado de terem aprendido a não desperdiçar tempo em rodeios. Rodrigo olhou para o menino por um segundo, depois respondeu que sim, que gostava muito. Cauã ficou em silêncio por um momento, depois assentiu devagar, como alguém que está processando uma informação importante, e foi olhar pela janela do carro sem mais perguntas. Letícia já havia decidido que gostava dele desde o dia da queimada adaptada. Em dezembro, 4 meses depois da conversa da cozinha na segunda-feira de agosto, houve uma tarde de sábado comum no apartamento do Campo Limpo. Comum no sentido de que não havia ocasião especial nem evento planejado. Apenas Rodrigo, que havia ligado de manhã perguntando se podia aparecer, e Simone, que havia dito "pode". E ele havia aparecido com 1 quilo de pão de queijo congelado, que era o lanche favorito de Letícia porque Cauã havia mencionado isso 4 semanas antes numa conversa, e Rodrigo havia anotado mentalmente com a mesma atenção que dava a qualquer informação que considerava importante. O apartamento de 45 metros quadrados tinha a característica de todos os lugares pequenos que são habitados com cuidado. Havia dignidade em cada detalhe. A estante improvisada com tijolos e tábuas pintados de branco que Simone havia montado sozinha. A colcha de crochê da avó dobrada sobre o sofá de 2 lugares. Os desenhos de Letícia colados com fita na geladeira. As fotos dos filhos na parede do corredor. Rodrigo entrou naquele espaço com a consciência de estar num lugar que dizia muito sobre a pessoa. Mais do que qualquer mansão consegue dizer sobre qualquer pessoa, e ficou olhando para os detalhes com a atenção quieta de quem está lendo. Letícia apareceu da cozinha com farinha de trigo no braço e a informação de que estava fazendo bolo e que havia uma receita que a avó havia ensinado e que precisava de uma segunda opinião sobre se estava doce o suficiente. Rodrigo disse que era exatamente a sua especialidade. Segunda opinião de bolo. Ela foi buscar a colher de teste com a seriedade de quem está coordenando operação importante. Cauã saiu do quarto com o caderno de matemática na mão, dizendo que havia uma questão que não estava entendendo. E Simone, que estava atrás de Rodrigo, viu o filho olhar para ele brevemente antes de olhar para ela, uma fração de segundo de pergunta silenciosa. E viu ela mesma assentir levemente. E viu Cauã então se virar para Rodrigo com o caderno aberto. Não era nada grandioso. Era apenas uma tarde de sábado de dezembro, num apartamento de 45 metros no Campo Limpo, com farinha de rosca no ar e bolo no forno, e uma questão de matemática na mesa, e São Paulo lá fora, com o calor abafado do fim de ano, barulhenta e caótica,
e absolutamente indiferente como sempre. E ali, naquela cozinha pequena com a janela aberta para o barulho da rua, o cheiro do bolo chegando devagar até a sala, Rodrigo Cavalcante percebeu que fazia 5 anos que não acordava sem planejar nada. E que naquele sábado não havia planejado nada, além de aparecer com pão de queijo congelado, e que isso havia sido suficiente, completamente suficiente, de uma forma que nenhum contrato assinado, nenhuma obra entregue, nenhum jantar de 80 mil em salão de hotel havia sido. Não era o faturamento, não era o sobrenome. Era isso, era estar num lugar onde era visto de verdade, era saber o lanche favorito de uma criança de 9 anos por ter prestado atenção, era a questão de matemática de um menino que havia decidido confiar com a lentidão cautelosa de quem foi ensinado pela vida que confiança é recurso finito. Era a mulher que havia entrado num quarto sem precisar entrar e perguntado se ele também ia. Era tudo isso junto, simples e real e sem plano. E isso era mais do que suficiente, era tudo.